Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson, de Química. Hoje vamos dar continuidade à parte de Química 1, né, onde nós vamos falar de temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias 2. Então, né, em primeiro lugar, né, é bom a gente lembrar, né, a questão de forças. A ligação metálica é a mais forte, depois vem a iônica, ligação de hidrogênio, aqui já são as forças intermoleculares, né? De polo e de polo induzido. Então, aqui estão as forças, né, em ordem decrescente, e a gente compara essas forças, né, e dependendo da intensidade, dessa coesão, né, intermolecular entre as moléculas, nós vamos ter maiores temperaturas de fusão e de ebulição. Nós já vimos isso na aula anterior, né, mas aqui agora a gente está comparando essas forças, né, que estão em cada tipo de substância. Então, ó, nós temos aqui uma tabelinha que faz justamente essa comparação, ó, tipos de ligação, metálica, iônica, covalente polar e covalente não polar, e, né, as unidades, né, a metálica é composta por átomos e cátions, né, tem aquele mar de elétrons, iônica é sempre com um metal e um ametal, formando cátions e ânions, covalente polar tem moléculas e não polar são moléculas também. A atração, né, na metálica é elétrons livres, a atração eletrostática na ligação iônica, de polo ou ligações de hidrogênio na covalente polar, né? Nós vimos que as moléculas polares fazem de polo ou ligação de hidrogênio, e as moléculas não polares, as covalentes não polares, fazem de polo induzido ou forças de London, que são as mais fraquinhas. O estado físico, ó, metálica, todos são sólidos, né? No estado físico, a temperatura de 25 graus, todos são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido. Na iônica, todos são sólidos. Covalente polar tem gasoso, líquido e sólido, e a não polar também. Já a temperatura de fusão nas substâncias metálicas são muito altas, temperatura de fusão e ebulição. Iônica são altos, covalente polar são baixos e covalente não polar são muito baixos. A densidade, no caso, na metálica muito alta e na iônica também, já na covalente polar baixa e na covalente não polar muito baixas. Então, condutividade elétrica dos materiais e as ligações químicas. Então, a corrente elétrica resulta do quê? O que é corrente elétrica? É um movimento ordenado de cargas elétricas ou de elétrons, né? O material conduzirá corrente elétrica quando possuir elétrons livres. Então, elétron livre, a gente lembra logo de quê? Lembra logo das ligações metálicas, né? Então, a gente tem muita facilidade de conduzir corrente. Então, ó, vejamos como essa condução ocorre em cada tipo de substância. Substâncias metálicas, ó, metal puro ou as ligas, né, que nós estudamos, conduzem corrente elétrica no estado sólido e líquido, por possuírem elétrons livres em sua estrutura. Exemplo, ferro, ouro, mercúrio, cobre, né? Então, como eles têm esses elétrons livres, aquele mar de elétrons livres, eles têm muita facilidade de conduzir corrente elétrica, tanto no estado sólido quanto no líquido. Agora, substâncias iônicas, por exemplo, sal de cozinha, conduz elétrica quando fundida, ou seja, quando eu derreto o sal, né? O sal de cozinha é sólido, eu vou derreter ele, porque os íons ali vão ficar livres, ele vai conduzir corrente elétrica, ou se eu dissolver em solventes polares, por exemplo, a água. Então, o sal dissolvido na água, né, uma substância iônica dissolvida na água, os íons também vão ficar livres e ele vai conseguir conduzir corrente elétrica. Então, nós temos exemplos aqui, ó, sal de cozinha e soda cáustica. Substâncias moleculares polares, covalentes polares, não conduzem corrente elétrica quando pura. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, né, que também é chamado de cloreto de hidrogênio, ele não conduz corrente elétrica puro. Eu tenho que colocar ele na água, aí ele vai se ionizar, vai produzir íons, aí sim conduz corrente elétrica. Puro ele não conduz. Substâncias moleculares não polares não conduzem corrente elétrica, pois não apresentam elétrons livres e íons livres. Exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele não conduz corrente elétrica, porque ele não tem elétrons livres. Gás nitrogênio, gás oxigênio, são substâncias não polares, né? CO2 não conduzem corrente elétrica, pois não apresentam elétrons livres. Nós temos aqui um exercício, ó, é o seguinte, o composto formado, então nós temos o magnésio e o oxigênio aqui com seus números atômicos, deve apresentar temperatura de fusão alta ou baixa. Por quê? Então, quando eu faço, né, quando eu combino
Magnésio com oxigênio, eu tenho óxido de magnésio, ó, mais 2 e menos 2, porque família 2A e família 6A, né, formam esses íons. Eu tenho esse composto aqui, e ele tem a temperatura de fusão alta, por quê? Porque ele é um composto iônico, metal e ametal, né, força eletrostática. Ó. Então, como é um composto iônico, ele tem a composto iônico é uma ligação muito forte, precisa de uma quantidade grande de energia ou grande quantidade de calor para ser, né, derretido, fundido, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido, que é a temperatura de fusão. Então, aqui está a resposta. Questão número 2, o CO2 no estado sólido, que é o gelo seco, passa diretamente para o estado gasoso, em condições ambientes. Está acontecendo o quê? Uma sublimação, né? Por outro lado, o gelo comum derrete nas mesmas condições em água líquida, o qual passa para o estado gasoso numa temperatura de 100 graus. Nestas três mudanças de estado físico, são rompidas. Então, ó, nós temos aqui a solução na molécula CO2, quando passar de estado sólido para estado gasoso, são rompidas interações de Van der Waals. Não é isso, gente? Porque o CO2 é uma molécula que apolar, ela sendo apolar, ela tem forças de interação de polo induzido, que são as forças muito fraquinhas. Então, por isso que ela passa direto do sólido para o gasoso, porque é formado por ligações covalentes de Van der Waals ou de polo induzido. Já a água, ela passa do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, são rompidas o quê? As ligações de hidrogênio, né? Lembra? É a ligação do hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio. No caso da água, é hidrogênio com oxigênio. São as forças intermoleculares mais intensas, com maior dificuldade em serem rompidas. Por isso, a passagem, né, da água do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, necessita de maior energia. Então, a resposta aqui é letra D, né? Que é interações de Van der Waals, ponte de hidrogênio no caso da água e ponte de hidrogênio no caso do gelo comum também. Ok? Então, a aula por hoje é só. Até a próxima. Um grande abraço.